Boa noite! Estamos aqui hoje para mais um episódio e hoje recebendo a Michele, uma das nossas guardiãs aqui do Deusa da Luz. Estava esperando um tempinho já para gravar com a Mi. Antecipamos o episódio da Michele. Então, Mi, bem-vinda, obrigada por aceitar Eu que fazer essa agradeço. troca aqui hoje. Eu que agradeço Trazer a um pouco oportunidade. de consciência do tanto que tu tem aí, que nos abençoa há várias terças-feiras aqui. Para quem tá longe, não pode estar aqui Sim, te ouvindo nas terças-feiras. A Mi é uma das palestrantes da casa aqui no Deusa da Luz nas terças-feiras. Quem é de Floripa já fica, deixa aí, toda terça-feira palestra e passe aqui na Deusa. E uma das terças-feiras, geralmente uma vez por mês, a Michele está aqui nos presenteando com as meditações e com o saber dela, que, gente, é bastante. Fiz uma terapia com a Mi vindo do interior, que eu não vi Floripa chegar. a conversa flui, A né? conversa fluiu tanto que quando eu vi, disse, É, Michele, nós chegamos em Florianópolis, passou 1 hora e pouca, a gente não tinha... Eu, pelo menos, não me dei conta da viagem, assim, foi exato. maravilhoso. Que bom. Mi, então, Obrigada. para começar, primeira coisa Hum, que eu quero te perguntar, conta um pouquinho da Michele, antes da Michele entrar nesse caminhar espiritual, antes de chegar aqui na Deusa, quem era a Michele antes? nossa. Lá, né, se tu é de uma família que tem algum tipo de religião, se tu foi criada com algum tipo de dogma de religião, como é que era a Mi antes, a Michele antes? Na verdade, eu fui criada na igreja católica, mas nada de muito, de muita entrega, né? Fizemos Rituais os básicos rituais aqueles? básicos, exato. Casei também na igreja católica na época, tudo. Mas o meu processo começou primeiro por conta de terapia tradicional, né, terapia cognitivo-comportamental, no momento em que eu me vi em depressão lá em 2013. E aí eu fazia as terapias com psicóloga, mas parecia que faltava alguma coisa, assim. Nem tudo a psicologia me explicava. Então, eu fiquei ali durante 7 anos fazendo esse tipo de terapia, até que em 2020 eu me apresentaram a espiritualidade, né? Uma amiga que tinha ido morar nos Estados Unidos e participou de um processo relacionado ao budismo. E quando ela voltou, ela me apresentou esse mundo, assim. Ela trabalhava com o Theta Healing, então foi ali que começou a me abrir para esse caminho, né? E eu sentia a necessidade também de trabalhar com aquilo, não entendia o que era, só sentia que precisava trabalhar com esse meu lado, né? E aí eu comecei fazendo um curso de barra de axis. Que legal! Foi barra de axis que abriu o primeiro contato, assim. E foi bem intenso. Eu senti muito. A Bruna me ajudou muito a entender o que eu estava sentindo, a não sentir medo, né? Porque a A gente Bruna às foi quem te vezes deu o foi curso. não quem me deu o curso, Foi quem me essa tua amiga. apresentou a espiritualidade, assim. Ela tem uma espiritualidade muito forte, né? E dali para frente a gente começou a trabalhar juntas nesse sentido. Ela com o Theta, eu com as barras, nós com o Reiki. Aí depois eu fui para aromaterapia, para florais. Então eu trabalhei nesse sentido em mim, né? Mais do que trabalhar com os outros, eu trabalhei muito isso em mim, até que eu senti a necessidade de ir para as constelações, né? Então foi um processo aí de 6 anos, mas nos últimos 3 anos é que eu senti a necessidade das constelações na minha vida, né? Eu percebi que eu precisava encontrar o meu lugar, né? Porque me trabalhando eu percebi que eu não estava no meu lugar dentro da minha família, dentro dos contextos que eu estava, né? Então, um curso que era para demorar 1 ano, demorou 3,
justamente porque eu tinha essa dificuldade de me colocar no meu lugar. A gente que trabalha a questão da espiritualidade, a gente tem muito a questão de querer ser o salvador, né? De achar que sabe mais. Então eu acho que por algum tempo ali eu fiquei nessa arrogância de achar que eu sabia o que era melhor para os meus pais, para os meus amigos, para os meus irmãos. E acho que a constelação me ajudou a me colocar no meu lugar, assim, sabe? Que tu és pequena perante muita coisa. Então, a constelação me ensinou muito. Porque o que a gente fala, né? A constelação, ela não é uma profissão. É uma postura de vida. Então, por isso que eu acho que eu demorei 3 vezes para fazer esse curso, porque ele de verdade te cobra uma postura que a gente precisa desconstruir muita coisa para então se colocar nesse lugar e nessa postura, né? E nem sempre é fácil, é bem doloroso, assim. E tem que passar a ser uma filosofia, né? Tu tem que passar a viver aquilo ali, né? Isso, exato. Aquilo que tu E é muito difícil, né? Porque a gente quer contribuir com o outro, mas às vezes a gente atropela, né? Então, quando a gente entende que cada um dá conta de si, cada um vive no seu tempo, no seu processo, quando tu entende que tu não é o certo de tudo, né? A gente tem as nossas verdades, que nunca vai ser absoluta. E quando a gente entende isso, a gente começa também a respeitar mais o outro, o processo do outro, o tempo do outro. Então, acho que foi mais... O meu processo foi esse, assim, de sair de um lugar de arrogância para um lugar de pertencimento, mesmo sem ser a que faz, sabe? Aprendendo a receber também, que era uma coisa muito difícil, né? Quando a gente quer controlar as coisas, a gente às vezes bloqueia o receber, assim. E aí eu tô nesse processo ainda, né, de aprender a receber. Porque dentro das constelações a gente fala de 3 leis, né? Ordem, pertencimento e equilíbrio. Então, o equilíbrio é o dar e receber, que era de verdade a minha maior dificuldade, né? Então, hoje eu tô aprendendo a receber também. Como isso é inconsciente, né? Porque às vezes a gente conscientemente tem a impressão de que eu recebo, eu dou como eu recebo, né? E eu me coloquei muito num lugar também de me dou e muitas vezes ficava pensando, mas por que eu não recebo o que eu dou? Né? Se existe essa lei universal de tudo que tu dá, tu recebe, né? Por que eu não recebo? E o ano passado isso veio muito forte para mim. Numa situação que eu caiu a minha ficha de eu não estou aberta para receber. Exato. Porque eu me sentia extremamente desconfortável em algumas situações que eu amava fazer e dar, mas no momento que eu me vi recebendo aquilo, eu disse, nossa, que desconforto, que vontade de sair correndo daqui. É isso, a E minha aí eu me dei sensação era de conta sufocamento. Olha que loucura. eu me dei conta de que eu também não estava aberta. E é inconsciente, porque se tu me perguntasse antes disso, mas como é receber para ti? Nossa, é maravilhoso, eu amo receber. Mas inconsciente tinha uma trava muito Também a grande. gente precisa entender que nem sempre a gente vai receber aquilo que a gente quer receber, no sentido de da forma que a gente quer receber, né? Porque nem sempre a forma que a gente dá é a forma que o outro tem para nos devolver, digamos, né? Então, aceitar o outro como ele é e aceitar o que ele tem para nos dar, sem esse bloqueio, sem essas barreiras, sem esse condicionamento, né, de que tem que ser desse jeito. Eu acho que quando a gente se liberta disso, das regras, fica mais fácil receber, né? A Silvinha sempre me falava isso, Michele, chega de regras. Eu falava, mas como assim? Porque
Porque como eu era muito controladora, eu achava que se eu soltasse, eu me perderia. Uhum. Mas na verdade eu estava me aprisionando, né? Naquilo de querer que fosse do meu jeito. Querer moldar, né? E na tua vida, o que na tua vida hoje mais representa a tua verdade hoje, essa Michelle que passou por esses 13 anos, né? Se a gente for contar de 2013 a 2026, por esses 13 anos. Olha, eu já assumi muitas verdades. Me apeguei a muitas verdades. Mas eu acho que o processo, o bonito do processo é a gente deixar ele fluir. Porque há um ano atrás a minha verdade era uma, hoje é outra. Então eu não posso te dizer a Michelle é essa, porque a Michelle continua em transformação. Então eu acho que a minha verdade hoje é me manter no meu lugar de força, que é o que? Ser a filha dos meus pais, irmã dos meus irmãos, mãe do meu filho, amiga dos meus amigos, que é um dos maiores desafios. Entende? Então a minha verdade hoje é essa. Só que a minha verdade para o meu irmão é uma, para o meu pai é outra, para o meu filho é outra. Entende? Então eu acho que é eu estar no meu centro, no meu eixo, no meu lugar, confiando que as pessoas dão conta, que eu dou conta, que eu posso pedir ajuda, que eu posso ser ajudada assim como eu posso ajudar, sabe? Então é sair dessa arrogância, eu acho que essa é a palavra, sair da arrogância, sempre me puxar, opa, está no teu lugar aqui nesse momento, nessa história, sabe? Acho que a minha verdade é essa, de tentar me colocar sempre no meu lugar, mas que ela vai ser diferente de acordo com o contexto, de acordo com quem estiver comigo nessa relação. Né? Nesses 13 anos aí, desses movimentos todos que tu fez, qual foi o momento que tu acha que mudou mais a direção da tua vida? Olha, tiveram alguns momentos bem importantes, assim, mas eu acho que a maior transformação, talvez, não transformação, mas que estourou a primeira bolha, assim, foi quando eu tive a depressão, que eu fui buscar terapia, eu entendi que existia outra forma de vida. Porque até os 26 anos eu achava que a minha vida era a minha família, trabalhar com a minha família, estudar aquilo que precisava para o negócio da família, sabe? Então, quando eu fui para a terapia e ela me dizia, Mito, precisa ver o mundo diferente. O mundo é mais do que isso. Tu pode estudar outras coisas, tu pode trabalhar em outros negócios. Eu falava, como assim? É claro que não. Mito, pode? Eu falava, não, tu não. Como é que eu vou sair do negócio do meu pai? Sendo que o maior orgulho que ele tinha era dizer que todos os filhos trabalhavam com ele. Sabe? É um honrar, né? Exato. Mas é um honrar equivocado, né? Porque a gente acha que honrar é ser igual. Sendo Ou que fazer o que a honrar pessoa espera que a gente espera faça. que a gente Né? faça. Mas de verdade, honrar é fazer algo de bom com a tua vida. Então, se eu estava ali, mesmo que trabalhando com ele, fazendo o que eu achava que ele queria de mim, mas não estando feliz, estando depressiva, eu não estava honrando a minha vida e nem a dele. Entende? Eu não estava fazendo algo de bom com a minha vida. Muito pelo contrário. Então, ali foi o maior dos estalos. Assim, meu Deus, existe outra forma de vida. E aí, como é que faz para sair disso aqui? Para ir viver essa outra forma de vida? Entende? Então, assim, demorou muito tempo para eu criar coragem de dizer para os meus pais que eu não queria mais fazer parte.
e ainda assim saber que pertenço, sabe? Porque hoje eu tenho essa consciência, mas na época eu não tinha. Eu achava que se eu saísse do negócio, eu deixaria de fazer parte, entende? Eu deixaria de ser amada. Uhum. Então a gente percebe o quanto essa lei do pertencimento, que hoje eu trabalho tanto em constelação, como ela é forte, como ela nos puxa, como ela nos aprisiona. E a gente esquece que a gente pertence de qualquer forma. Não tem como eu deixar de ser filha dos meus pais, irmã dos meus irmãos, não existe. Eu faço parte, sabe? Mas romper essa bolha, né? Essa força que existe para que mantenha-se tudo igual é muito difícil. Tu acha que foi a depressão que aí dentro começou a pedir essa mudança ou Com teve algum certeza. outro? Foi. Foi a depressão. Foi porque eu acho que era a alma berrando, né? Assim, tô sufocada aqui. Tem algo maior, tem algo mais, E né? esse deserto chamado depressão, quanto tempo durou, Mi? Ah, durou um tempo. Não sei te precisar quanto, mas eu tive um processo em 2013. Depois que o Benício nasceu, eu me separei, o Benício tinha um mês. Então ali também dei uma queda, não tanto quanto, porque ali eu não tinha muita escolha, né? Meu filho estava ali precisando de mim. Então ele foi a minha força, assim. E depois eu tive mais um episódio, mas também foi mais rápido, assim. Só que o que me ajudou de verdade foi a espiritualidade, né? E antes de 2013, o que que tu lembra daquela Michelle? A depressão, ela chegou, tipo, avassaladora, assim, ou ela, tu consegue lembrar se tu foi entrando nesse lugar? Eu acredito que eu tenha entrado aos poucos, assim, né? Mas chega uma hora que realmente é insustentável. Eu lembro que um copo e um prato na pia, assim, era como se eu estivesse me armando para a guerra, para poder lavar, sabe? É uma falta de energia, uma falta de força vital mesmo, né? Então, eu sempre fui a menina que queria agradar, que teve que ser independente por ver que os pais trabalhavam demais, não queria incomodar. Então, assim, né? E eu sempre falo, não existe culpado nesse lugar, né? Porque os meus pais fizeram o máximo que podiam e na época a gente não tinha muita opção, era trabalhar para que a gente tivesse o que comer, o que vestir, onde morar. E muito além da intenção dos pais, existe a interpretação da criança. Então eu entendo hoje que a minha interpretação era aquela, né? Mas não necessariamente aquela era a realidade, entende? Era a tua Então, lente para olhar a aquilo ali. minha lente, exato. Então, assim, o que eu entendi? Que eu tinha que fazer muito esforço para ser perfeita, para não incomodar, para daí então poder ser amada, poder ser vista, entende? Mas isso era a minha percepção de criança, né? Então, quando a gente começa nesse processo de autoconhecimento, a gente tem que se colocar no lugar de adulto, né? Por mais que possa ter acontecido muita coisa lá, mais uma vez que não é culpa de ninguém, é a nossa interpretação das coisas. Hoje a gente tem condição de acolher aquela criança, né? E então fazer diferente. O problema é que a gente vai para a vida adulta com essas feridas, ainda cobrando do mundo que ele faça aquilo pela gente, né? Sendo que hoje é a gente que pode se dar tudo isso. Todo esse E o amor, mundo todo não esse faz nada, né? cuidado. A gente que tem o Exatamente. 100% de... Porque senão a gente vai para as relações buscando isso. Entende? A gente vai para um relacionamento buscando uma atenção que ele não tem para te dar. Ele não é teu pai, ele não é tua mãe. Entende? querendo um A gente acolhimento. vai, a gente vai pro profissional querendo salvar as pessoas para ser boazinha, para daí então ser amada. Mas ninguém precisa ser salvo de nada, né? A gente não consegue salvar quem não quer ser salvo. E quem é a gente para salvar alguém?
Imagina, é um processo doloroso a gente conseguir olhar para se salvar, né? Exato. Então, assim, o que eu entendi com as constelações? Eu puxei toda a atenção que eu demandava para os outros, achando que dessa forma eu seria amada, e botei para mim, sabe? E aí, me preenchendo de mim, aí então eu posso de verdade doar, entende? O que eu fazia antes era dar para os outros na intenção de que eles me dessem alguma coisa. Não existe. O que existe é eu fazer por mim, para depois então eu poder dar e receber. Aí fica fluido, entende? Eu sei quando eu tenho para dar e eu sei quando eu preciso receber. Agora, quando eu não estou no meu lugar, eu não tenho essa dimensão, né? Eu não sei quando o meu copo tá seco, entende? Então eu tenho que manter o meu copo com um nível ali basal para Às que vezes eu tá seco, então a consiga. gente quer ainda tirar para dar, né? Isso, exato. Porque a gente acha que precisa, que tem que ser dessa forma, né? E a gente esquece de se abastecer. Então hoje, primeiro eu me abasteço de mim, dou para o outro e também estou permitindo receber. Exato. A constelação é 1 ano a formação, é isso? 1 ano, aham. E aí tu levou esses 3 anos para concluir. O que nesse processo... O que esse processo te ensinou além de técnica? Então, O que tu precisou olhar? O que tu precisou rever? Que tu levou tanto tudo, tempo para finalizar? tudo. É um desconstruir para então construir, né? E eu fui para iniciei o curso nesse lugar de qual é a técnica. Uhum. E aí o que me falavam, o que os professores falavam é: não tem técnica. Tu tem que viver isso aí. É uma postura de vida. Eu dizia: meu Deus, eu nunca vou entender isso, que difícil, que complexo isso aqui, é muita coisa. Mas aí quando tu começa a integrar aquela consciência, quando tu começa a te colocar no teu lugar, quando tu começa a te olhar dessa forma: eu sou filha, deixa eu me colocar aqui no lugar de pequena, meu parceiro é parceiro de vida, não tem que me trazer nada além disso, né? Quando a gente começa a se colocar nesse lugar, a gente começa a entender e viver de verdade a constelação, né? Então, mais uma vez, não é técnica, sabe? É viver, é sentir. E o processo é todo vivido, tu constela todos os dias, quando tu tá nos módulos, né? Era uma vez por mês, então todos os dias a gente constelava, participava de constelações de outras pessoas e ali o campo foi se adequando, sabe? Só que eu precisei de 3 anos para integrar, eu não conseguia fazer tudo de uma vez só. Eu tive que fazer movimentos difíceis na minha vida, sabe? Nesse sentido de, primeiro, me abastecer de mim para depois poder entregar para o outro, sabe? Eu estava muito perdida nesse lugar. Mesmo vindo de um processo de autoconhecimento muito grande, o meu lugar eu ainda não tinha ocupado. O meu lugar eu ainda não tinha encontrado com outras terapias, com outros processos, sabe? Então, a constelação entrou na minha vida juntamente com o centro. Então, a espiritualidade me ajudou muito, né? As pessoas aqui do centro foram essenciais para me sustentar durante esse processo, assim. Foi muito lindo, muito difícil, muito... Teve momentos de eu achar assim, meu, não vou dar conta disso, sabe? E nesses 3 anos teve um momento assim, que tu me perguntou, né, quais foram os momentos que viraram alguma chave. Foi no momento que eu entendi assim que eu precisava entregar. O famoso soltar. Soltar e confiar, que era tão difícil para mim. Que eu achava que se eu controlasse as coisas, eu estaria no comando. Só que a gente não tá no comando de nada, né? Então, quando eu cheguei num cansaço absurdo, que eu lembro que eu falava: eu tô cansada, eu não tenho mais forças, sabe? Eu queria que as coisas acontecessem do meu jeito, na minha hora. E aí, quando eu falei assim, eu entrego tudo. Eu entrego a minha vida, eu entrego
o meu trabalho, as minhas relações, tudo nas mãos da espiritualidade, do que for maior, aí eu consegui realmente ver qual era o meu lugar, entende? Então, eu sou muito grata à espiritualidade, Iemanjá, que esteve comigo esse tempo todo, porque de verdade foi um desafio. Soltar e confiar. Confia, sabe? Mesmo estando no pior dos momentos, assim, eu tinha uma certeza absoluta que aquilo ali fazia parte, que aquilo ali era para me levar para algo maior. E hoje eu vivo coisas que há 3 anos atrás eu não imaginaria que estaria vivendo, de fato, entende? Então, soltar e confiar é o maior dos desafios, mas para mim hoje é a minha maior fonte de força, assim, a confiança, a fé. Porque eu acho que não tem como dizer assim, eu tenho fé. Eu achava que eu tinha fé, até eu sentir, sabe? Quando tu sente lá do fundo da tua alma, assim, ó. Tu sente aquela fé, tu sente que é para algo maior, tu sente, tu tem uma certeza inexplicável, assim. Acho que foi nesse momento que a minha vida realmente fluiu, sabe? Então, é isso, assim, de entregar e confiar. E fora esse controle que tu precisou deixar morrer, tu lembra de mais alguma que mais assim de concreto, como tu comentou, né? O controle foi uma coisa que nesse período tu precisou deixar morrer, né? Enterrar. O que mais de concreto tu lembra que tu precisou desconstruir, deixar morrer? Eu parei de me defender das coisas também, sabe? Eu acho que eu vivia muito na defensiva. E quando tu tá na defensiva, tu tá se protegendo. E quando tu te protege, tu cria um campo que não permite que nada chegue. Sim. E quando a gente se protege, não tá se protegendo só do que é ruim. A gente tá se protegendo de tudo. Sim, é barreiras que tu cria que... Exato, e a gente julga as coisas antes. O que poderia ser muito bom, a gente já bloqueia achando que, opa, que não deixa de ser um controle também, né? Um querer exatamente, controlar. exatamente. Então, assim, eu parei de me defender, assim. Parei de querer estar certa, parei de querer me manter num lugar que, na verdade, não existe, sabe? Eu acho que o ego foi se dissolvendo um pouco. É extremamente necessário, claro, todo mundo precisa dessa proteção do ego, mas eu acho que a minha era grande demais. Então, me desfazer disso um pouco foi muito bom. Claro que a gente tem, né? Várias vezes eu me pego, opa, para onde que eu tô indo? Sabe? Quem eu tô pensando que eu sou para agir dessa forma, falar dessa forma? E aí é aquilo que me puxa pro meu lugar novamente, entende? Qual tu acha dessas aí que foi a crença mais difícil de tu quebrar? Nesse teu processo. Aprender a Porque com pedir certeza foi ajuda, várias, né? Tenho várias. certeza que foram bastante. Mas eu acho que uma das grandes foi aprender a pedir ajuda e me permitir receber ajuda. Porque eu achava que eu era fracassada, né? Fracassada. Sabe? Quando eu entendi que não, que aquilo fazia parte do dar e receber, que a vida estava me trazendo as coisas. Então essa ajuda era necessária para o meu processo, sabe? Então acho que baixar essa guarda da autossuficiência, né? A gente não é autossuficiente. A gente precisa dessa troca, né? Então eu achava primeiro que eu só deveria ajudar as pessoas, não, que se eu pedisse ajuda eu seria fraca. Uhum. E eu Mas entendi perante os que outros, isso, uma crença tua perante o que os outros pudessem, pensar, como eles exato, iam te enxergar. exato. Eu vivi muitos anos presa nisso, o que os outros vão achar de mim, o que os outros vão pensar.
Eu lembro que quando eu me separei, o Benício era muito piquitito, assim, e eu saía na rua, eu sentia vergonha, assim, tipo, o que as pessoas vão pensar de mim com um filho pequeno no colo? Mãe sozinha. Mãe sozinha, sabe? Eu tinha cara de menina ainda. Ah, essa daí, sei lá, perdida e tal. E hoje eu penso, meu Deus, olha o que eu fazia comigo, né? Eu tinha a minha história, eu tinha as minhas dores e eu era a minha pior crítica. A autocrítica era gigante. A minha autocrítica ainda é. E eu tenho que me puxar o tempo inteiro, sabe? E isso tem muito a ver também com a questão do merecimento, né? A gente se critica tanto que a gente não percebe que a gente merece as coisas, né? Então, no fim, uma coisa foi levando a outra, sabe, Lu? Eu acho que as coisas não acontecem todas ao mesmo tempo. Tu vai desconstruindo uma coisa, construindo outra, e aí vai aparecendo mais alguma camada e tu vai trabalhando, né? Mas hoje, para mim, é isso, assim. Criar um fluxo do dar e receber, criar essa troca com Deus, com o universo, com o que quer que seja, me permitir viver isso, sabe? Sem ter a necessidade de sempre estar doando, eu posso receber também. Né? Isso veio muito forte na última cerimônia, agora do final de semana. Eu falei para as meninas a sensação que eu tinha quando eu estava com pessoas importantes da minha vida, que eu estava sufocada, mesmo recebendo muito amor. E a medicina disse assim, tu não estás acostumada a receber assim, dessa forma. Tu acha que tu não merece, sabe? Então a medicina foi me trabalhando para que eu pudesse aprender a receber aquilo. Tá tudo bem, não é perigoso receber, não é perigoso se deixar ser cuidada também, né? Então é isso, assim, baixar as barreiras, baixar a guarda e se permitir ser cuidado, ser amado, ser visto. E interessante, tem coisa que é só na prática, né? Nosso inconsciente, como já diz, inconsciente, a gente não tem noção daquilo ali se a gente não passa, né? A gente precisa do sentir para tu conseguir entender. Exato. E às vezes a gente reclama de algumas coisas, né, que acontecem, mas vem como presente, né? Por mais que doam. E aí é que a gente começa a ter um pouco mais de empatia com as pessoas que estão à nossa volta. Porque não adianta eu te falar, Lu, ó, não vai por esse caminho, sim, porque tal. Sim. Enquanto tu não sentir aquilo, tu não vai entender aprende. O que eu tô falando, entende? Então, entender que todo mundo tá passando por aquilo que precisa passar, que a ajuda, às vezes, a melhor ajuda é a não ajuda, entende? Não tem como eu querer tirar o outro, atrapalhar o outro do processo dele. Ele precisa daquilo para integrar, para sair maior, mais forte. E a gente tem essa mania, né, com família, com filho principalmente, de querer encurtar o caminho, né? Exato. Porque tu passou, aí hoje consegue enxergar que precisa passar, Precisa passar. E aí é bancar esse desconforto, né? Eu não consigo nem imaginar como vai ser quando o Benício começar com as questões de verdade, assim. Hoje ele já tem as dele, mas ainda é criança, eu tenho essa autonomia quanto a ele, mas daqui a pouco, quando ele for um mocinho, né? Não, é interessante fazer as escolhas dele. Não, e é interessante que a gente olha e os problemas deles, né? Que nem a minha às vezes traz, ai mãe, eu tô com tanta coisa na cabeça, Luiz. 17 anos, que tanta, minha filha, qual é a tanta? Mas aí, eu tinha uma época que eu não conseguia entender, né? Hoje eu já consigo colocar no lugar dela, aquilo ali é tanto para ela. É o problema da vida dela. É o tanto e é enorme para ela. É enorme. Porque a gente traz os nossos traumas justamente porque a gente, na idade deles, ou menores ainda, nós passamos por coisas que não sabíamos lidar. Entende? É como eu falei, a interpretação daquele momento é outra. As coisas são muito maiores. É o problema da vidinha. Entende? Diferente da gente com 40, 50 anos. A gente já passou por muita coisa, então as coisas perdem um pouco a importância, né? Tipo, já passei por isso, não é tão difícil assim. Mas eles não têm isso, né? Então, para eles, sim, é
o problema da vida. Então eu tento olhar para o Benício, conversar, dizer que eu entendo a dor dele, mas que aquilo vai passar, que eu tô com ele, que é o mais importante, né? Ele se sentir visto, amado, entende? Mas não tem como a gente diminuir a dor deles. Não. Né? Assim como não tem como a gente diminuir a dor de um amigo, de um parente, de nada. Só que a gente precisa se colocar no nosso lugar e dizer, eu tô aqui contigo, mas eu não posso fazer por ti. Entende? Que é um desafio gigante quando a gente ama, né? A gente não quer que o outro sofra. Mas se a gente conseguir, né, moldar esse nosso olhar e entender que é necessário, Exato. que a Michelle não estaria aqui hoje, eu não estaria aqui hoje se não fosse tudo aquilo ali, né? Eu sempre trago muito a minha experiência e a do Marco, meu irmão, né? Que quando a gente chegou aqui no centro para trabalhar a nossa espiritualidade, a gente tinha muito orgulho em dizer que a gente tinha uma conexão muito grande, que ele sentia por mim, eu sentia por ele sabia quando eu estava mal, eu sabia quando ele estava mal. E foi um processo muito difícil até a gente conseguir entender que cada um tinha o seu processo que a gente dava conta, sabe? Eu acho que durante anos a gente tentou se ajudar, mas como nenhum dos dois estava bem, a gente não saía do lugar. Patinava. Tanto é que quando eu estava bem, eu olhava para ele não estava bem, eu não me permitia ficar bem. E ele da mesma forma. Entende? Então, quando a gente conseguiu se olhar com respeito, com admiração, olhar um para o outro e dizer, tu dá conta. Sabe? Eu vou viver a minha vida porque eu sei que tu dá conta. E vai lá viver a tua vida porque eu dou conta. Sabe? Quando a gente conseguiu fazer isso, aí as coisas começaram a se movimentar. E aí, nesse processo de 3 anos, teve isso. Entende? A gente precisou criar esse movimento de se colocar no nosso lugar, né? Eu participei de uma constelação de vocês dois. Eu acho que eu não me lembro se eu representei tu ou se eu representei o Marco. Era muito forte uma ligação, tanto que naquela época eu ainda achava que vocês eram gêmeos. Por essa, sabe, essa ligação, assim, muito una, muito... Muito, né? Então esse foi um dos aprendizados nossos nesses últimos anos, assim, de olhar para o outro e entender que dá conta, sabe? Como é para ti hoje olhar para trás, olhar para essa história toda? Nossa, é gratificante porque eu consegui entender que tudo faz parte, né? Porque antes eu pensava assim, nossa, mas poxa, eu sou uma pessoa tão boa, eu sou isso, aquilo, por que que acontece isso comigo? Por quê? E eu acho que eu mudei o porquê para quê? Né? Em função de quê? E quando eu entendi que é sempre por o bem maior, eu consigo atravessar as coisas com mais persistência. Não que ficou mais fácil. Mas fica mais leve. Mas fica... tu tem mais força porque tu sabe que passando aquilo ali tu vai ficar mais forte, né? Tu tem uma persistência, assim. Então, acho que foi isso, assim. E também a questão de olhar e falar, caraca, eu passei por tudo aquilo? Sabe? Eu dei conta? Então, como é que às vezes eu ainda consigo duvidar de mim, né? Entende? Então, E que ainda tem. E que ainda tem muita coisa ainda para passar, né? É isso que a gente tem que entender, que não é porque a gente tem essa fé, que a gente tem essa confiança, que as coisas vão ser perfeitas, maravilhosas. Não. Mas é entender que a gente dá conta e que tudo faz parte, né? Aceitar as coisas exatamente como elas são. Até tatuei isso. Amor fati. Que diz que a gente precisa aceitar e concordar com tudo exatamente como foi, para que isso fique lá atrás, que a gente abra espaço para o novo, né? Para coisas maiores e melhores, assim. Então, tua visão hoje de consteladora, por que tu acha que a gente repete tanto padrão sem perceber? As pessoas, né? Diga, a gente, no geral, muito ser humano. por conta do pertencimento.
porque a gente acha que se não fizer igual, a gente deixa de fazer parte. Entende? E isso não é consciente, né? É inconsciente. É inconsciente. A gente vê, tá tudo aqui, né? Tá tudo aqui. E a gente é criado, a gente ouve essas coisas, então a gente traz aquilo como sendo o nosso normal. Entende? E aí os conflitos de verdade internos começam a aparecer quando tu vê que, opa, existem outras formas de vida. Mas nem todo mundo tem a oportunidade de perceber que existem outras formas de vida. Não se permitem. E o que mais prende é a lei do pertencimento. Com certeza. Sabe? Sabe que isso aí tem, agora eu me lembrei, assim, lembrei porque eu me coloquei uma vez nesse lugar e porque eu via um padrão, né, na minha família, por exemplo. A minha mãe fez faculdade de pedagogia, né? Na época no interior era a faculdade que era mais próxima, era a que tinha. Não sei até hoje se era o que ela... Eu acho, Que ela queria. no meu olhar, eu acho que não era o que ela queria, mas foi o que ela fez. E eu lembro muito dela dizer que era uma coisa que ela tinha que continuar, tipo assim, eu preciso morrer sendo professora porque eu passei por muita coisa para conseguir me formar, né? Inclusive me deixar com outras pessoas. Meu pai batalhou muito para pagar. Nunca era sobre ela. Nunca era sobre ela. E aí a pessoa se coloca nesse lugar de preciso. É como se tivesse que pagar uma dívida, né? E eu me vi num lugar muito ruim também, porque eu cresci, eu nasci e já em pequena eu queria ser da aviação, né? Eu queria fazer curso de comissário, eu queria... E eu tive uma caminhada dentro da aviação aí por 15 anos. E depois que eu consegui galgar onde eu queria, onde eu estava, eu me vi extremamente infeliz. E eu dizia, como? Como que eu tô infeliz? Eu tô onde eu moro, eu queria muito morar em São Paulo. Eu moro onde eu quero, eu tô casada com quem eu quero, eu faço o que eu quero. Por que que eu estou tão infeliz? Isso não faz mais sentido, não fazia sentido para mim. E aí eu comecei a olhar, pô, mas minha mãe ficou com as minhas filhas para eu me formar. Eu vim para São Paulo, minha mãe ficou com as duas em Porto Alegre, né? Uma de 7 anos e a Luísa recém tinha nascido, tinha 1 ano e pouco. E eu e meu ex-marido, a gente já estava em São Paulo, ele numa empresa, eu na outra, nós tentando apartamento. Eu ia toda semana em Porto Alegre para ver as meninas. E aí, quando eu me vi nesse lugar de vou chutar o balde, não quero mais isso, eu me coloquei nesse lugar, mas o que né? E eu faço o quê com a minha mãe, que teve até agora do meu lado, Isso, exato. e teve comigo, e o que ela vai pensar? Eu tô chutando o balde, eu não quero mais. Eu me senti muito mal por eu não querer mais saber daquilo. Exato. Eu consigo enxergar hoje que a minha depressão foi isso, de como eu vou encarar, como eu vou dizer pro meu pai que eu não quero mais isso aqui. Se a vida dele foi para nos dar o melhor e eu tô dizendo que eu não quero, olha que ingrata que eu sou. Eu me senti então, muito na ingrata. época que eu tive a depressão, eu estava casada, morando num apartamento super bom. Os meus amigos que tinham acabado de se formar comigo estavam no mercado ganhando um salário. E eles olhavam para mim, nossa, tudo que eu queria era que meu pai tivesse uma empresa e tal. E eu dizia, queria estar no teu lugar. E ali eu percebi que eu estava vivendo o que os outros queriam que eu vivesse. Mas não imposto. É o que eu percebia que, tipo assim, nossa, se eu fizer isso tudo bem certinho, eu vou ser a perfeita, sabe? Casar na igreja, me formar, trabalhar com os meus pais, tal. Esse é o adjuvante da própria história, né? Exato. Porque tu não é. E aí, quando eu tinha tudo isso, eu falei, mas não é nada disso que eu quero. E agora, como é que eu faço? Como é que eu me separo, gente? Também. Como é que eu vou me separar? Entende? Eu cavei, né? Uma demissão da empresa para que eu não precisasse segurar sozinha o meu... A responsabilidade. A minha responsabilidade. Pra tu ter ideia, eu lembro de eu pensar assim, ai, se eu ficasse doente, né? Se eu ficasse doente, eu não precisava dar desculpa pra ninguém, era a doença. Olha o tamanho da dor. Mais ou menos isso que eu fiz. Entende? Quando me então, demitiram... a depressão foi isso, assim. Tu não pediu, tá aí. Entende? Agora lide com isso.
Sabe que eu E se cheguei tu em quer sair casa, daqui, tu tem que ter coragem para assumir a tua responsabilidade, né? eu cheguei tão feliz e disse, gente, a Luísa acho que tinha 5 anos, da idade da Sofia hoje. Vocês não acreditam, eu fui demitida. E ela, por muito tempo, ela achou que ser demitida Era bom. era como se eu tivesse sido, fui promovida. Ela saiu pelo condomínio quando a minha mãe foi demitida. Olha só, pra tu ver. Da felicidade que eu fiquei, sabe? E a minha mãe, e agora? E eu disse, agora não sei. Mas assim, tirou um Eu tô peso livre, das né? minhas costas, eu tô livre Tô pra... livre. É isso. Mas aí e é uma coisa que a gente tem que sustentar, mas não foi fácil, porque aí meu Ei, casamento foi aí pro é que saco é. também, né? Porque Exato. Mesma coisa, meu, meu exato. marido queria que eu continuasse na aviação porque era o mundo dele, eu resolvi fazer Claro. outra coisa, não fazia parte do mundo dele. Aí Aham. começa todos os pedregulhos, né, a aparecer. Exato. Tu começa a perder, tu começa a desconstruir aquilo, né? E aí construir é bem desafiador. Nossa, Não é nem um pouco fácil. desafiador, é muito desafiador. Muito. E aí, Mi, às vezes é mais fácil voltar, né? O pertencimento nos puxa, tipo, aqui é ruim, mas pelo menos eu já uma conheço zona de esse conforto. sofrimento, entende? Uma zona de conforto que de confortável não tem absolutamente nada. Mas Então, a gente aprende a viver naquilo ali, né? Aham. Como eu falo, É conhecido, né? é conhecido. É ruim, mas tu já sabe como lidar. Agora, o ruim que vai te levar pro novo, tu desconhece daí. É um cocôzinho quente, como eu digo, né? Tá uma... Exato. Mas é Mas tá quentinho, tá quentinho. confortável, eu conheço Exato. tudo. Então, assim, olhar pra lá e dizer, pô, a gente teve força, a gente saiu, a gente conseguiu, sabe? Isso é muito valioso. E a gente às vezes esquece. E o que tu acha que acontece quando a gente evita olhar para isso tudo? A Então, depressão é uma das coisas. é uma das coisas. Mas eu acho que a gente sabe que tem muita gente adormecida e feliz, digamos. Eu acho que aquilo que falam que a ignorância é uma bênção, muitas vezes pode ser mesmo. Entende? Porque nem todo mundo se questiona tanto, nem todo mundo tem essa ânsia, nem todo mundo olha para esse desconforto, né? Mas eu acho que o desconforto é o que nos leva para o mais, né? Então a gente tem que olhar para isso e não tentar evitar, né? Porque isso era uma coisa que eu também queria fazer. Meu Deus, tira isso de mim, eu pedia. Tira isso de mim. Me dá uma medicação, me dá qualquer coisa para eu não sentir mais isso. Sabe? Mas a verdade é que tu tem que olhar e encarar o que isso está querendo me dizer. Por que eu estou sentindo isso? E o pior, muitas vezes a gente sabe e finge que não sabe para não ter a responsabilidade de fazer o que precisa ser feito. E aí é onde a gente adoece. Entende? Por isso que eu falo que a ignorância é uma bênção. Porque não tem como tu desver aquilo que tu viu. Entende? Só que a gente quer que continue tudo igual. Principalmente por conta das outras pessoas. O que isso vai reverberar ali, né? No parceiro, num pai, numa mãe, num filho. Então a gente pensa em todo mundo e continua sofrendo. Não é? Só que o que acontece é que depois que a gente sai dessa bolha, as pessoas ficam assustadas, sim, ficam receosas porque te amam e que te querem bem. E acham que aquele era o melhor para ti, né? Isso, e faz parte, tá tudo certo. Só que as pessoas também depois se acostumam, se adaptam, todo mundo se adapta, sabe? Eu achei, meu Deus, meu pai vai assim infartar quando eu falar. Foi muito difícil falar, foi difícil os primeiros meses, mas hoje ele me olha e pensa, cara, a Michelle tá feliz, tá realizada, tá fazendo o que ela quer. Hoje eu consegui substituí-la por outras pessoas dentro do negócio, sabe? Ninguém morreu, o mundo não acabou, tá tudo bem, né? Esse era o sonho dele e que por muito tempo eu achei que também era o meu e foi muito maravilhoso, muito importante para mim por um momento, nos trouxe muita coisa boa ter vivido aquilo também. Teve a parte ruim, difícil, teve muita, mas também teve muita coisa boa, sabe? Então, assim, tudo faz parte, né? E hoje, poder me ver fora e ainda assim olhar para minha família bem, continuando no negócio,
é o que me diz assim, cara, tudo se ajeita, sabe? A gente só precisa ter coragem para estourar a bolha, sustentar pelo tempo necessário até que as Estourar coisas e se sustentar, assentem, né? sabe? Que a gente Eu acho precisa que o se estourar não é integrar, tão difícil quanto o sustentar. sustentar. Exato. Porque aí tu fica com aquela culpa, o que que eu fiz? Aham, exatamente. Então é desafiador, né? Mas é libertador ao mesmo tempo. E as medicinas, me conta como é que entraram nesse caminho todo aí? Então, Que tu conheceu aqui a casa. a primeira vez, na verdade, eu fui por convite de uma prima minha, lá de Blumenau, que ela já estava nesse processo Antes da deusa. antes da deusa. E aí nós fomos, eu, Marco e Ju, junto com ela, lá em Blumenau, uma cerimônia. Eu não senti muita coisa, porque eu estava com medo, eu estava receosa, muito no controle ainda, não me permiti viver. A experiência foi mais forte para mim com o rapé naquele dia do que com a ayahuasca. Aí depois de um tempo, eu atendi uma cliente que eu atendo até hoje, inclusive. Ela veio na Silvinha fazer um reiki e ela me disse, nossa, tu vai amar, tu precisa ir lá, não sei o quê. Eu vim, fiz um reiki na quarta-feira, no sábado ia ter a ayahuasca, ela me convidou. Eu vim para a ayahuasca, na terça a gente abriu o centro e eu já estava trabalhando, porque a Silvinha viu que os meus guias já estavam trabalhando comigo, mesmo sem eu saber, né? Então, ali, há quase 3 anos atrás, começou meu processo de verdade com a medicina, né? E desde então, eu já não sei quantas eu já fiz, mas foi um processo muito bonito, assim. Eu tive experiências muito incríveis, tive outras muito dolorosas, que me pediram um tempo, assim, de 6 meses para eu integrar e conseguir ter coragem de novo de mergulhar em mim, sabe? Mas é outra vida, né? Com certeza é uma Michelle antes e uma Michelle depois das medicinas. Eu sou apaixonada pela medicina, assim, pela sabedoria, é mais só vivendo para entender, né? É isso que eu falo para todo mundo, é uma experiência que só vivendo para conseguir explicar. O que elas te mostraram no decorrer dessas. Provavelmente tu já deve ter consagrado mais de 10 vezes, né? Ah, Porque sim. eu já tô beirando isso aí há um ano, Sim. imagino tu há 3. Mas o que elas. Se a gente fizer um resumo de todas as experiências, as boas, as que a gente considera não boa, né? Porque são doloridas, mas lá no fundo elas são transformadoras. O que tu conseguiu acessar que antes tu não acessava? Mesmo vindo por todo esse teu caminhar de 10 anos até as medicinas, provavelmente. Eu acho que eu tinha muito medo de acessar as dores, assim, então eu bloqueava, né? Eu não queria. E aí, em uma das cerimônias, eu fui para um lugar muito ruim e eu lembro que só quando eu falei assim, meu Deus, eu preciso encarar isso aqui, eu vou encarar. Eu tenho força, eu tenho coragem, eu consigo. Quando eu falei isso, se dissolveu, assim, sabe? Então, acho que o que a medicina queria de mim mesmo era coragem, sabe? Então, isso foi muito significativo para mim. E agora, também, nas últimas, o soltar o controle, confiar que tá tudo bem. E a última mesmo foi nessa questão de receber, sabe? Me permitir receber. Ainda trabalhando a permissão. Ainda trabalhando. E tem muita coisa ainda para ser trabalhada, né? Eu confio muito que a medicina é muito inteligente. Ela sabe exatamente o que a gente precisa, né? É cirúrgica, como eu digo. É cirúrgica. Eu acho que é um processo que não acaba nunca, né? Pegando hoje esse teu caminhar aí como terapeuta, né? Desde unindo barra de axis, unindo a constelação, unindo o uso das medicinas. Como o teu corpo te avisa quando algo não está alinhado? Angústia. Muita angústia.
E eu sinto muito plexo, né? Quando eu tenho que me defender demais. Quando eu começo a querer me defender das coisas, eu penso, opa, eu tô me defendendo do quê? Ele mostra no plexo Nossa, solar. nossa. Eu fico muito angustiada, uma falta de ar, um sufocamento, assim. Aí eu percebo, opa, tem algo de errado aqui, sabe? O que eu tô querendo prender? O que eu preciso soltar? Onde que eu não tô vendo a luz, né? Interessante como, e com certeza tu sabe isso bem mais que eu, né? Porque a barra de Axis, ela trabalha muito essa corporal, né? Uhum, Corpo, tu colocar ele como tua bússola, né? uhum. E como isso é fantástico mesmo, quando a gente Nossa, começa a muito, olhar muito. para as sensações que o Uhum. teu corpo te mostra, né? Tanto Se observar, se né? observar. Ter consciência corporal, ter consciência... Que a consciência não é só algo, né? Assim, fora. É consciência corporal, a gente se permitir sentir, E o se que que tu... conhecer a ponto de saber que, opa, Sim. tô saindo do meu eixo. É isso que eu falo, assim, cara, eu tô fora do meu eixo, entende? Tem algo aqui que eu não tô sabendo direcionar da E o forma que que tu faz correta. para voltar para esse eixo? Qual é Muita a dica aí? questão de respiração e de pensamentos, de afirmações, sabe? Tenho meu altarzinho em casa, todas as minhas afirmações, todos os meus guias, porque eu preciso estar em contato com eles para que eu me sinta no centro, sabe? Então, quando eu tô bagunçada, eu sei que é porque a mente tomou conta, entende? Então, eu preciso baixar o volume da minha mente, silenciar, ficar em silêncio. Eu necessito desse silêncio, de estar sozinha, para daí então abrir espaço para que algo maior tome conta, né? O rapé te ajuda Me nesse... ajuda muito, muito. A gente quase não fala, né? Nos episódios a gente fala muito Da da ayahuasca, ayahuasca. até tem puxado nos últimos mais a questão do rapé, Uhum. porque para mim foi um silenciar, né? E silenciar a mente, é isso. Ele... Eu percebo que quando eu tô bagunçada é a minha mente tagarelando e falando um monte de coisa e dizendo que eu não consigo, que não vai dar certo. E aí tu começa a entrar numa ansiedade, assim, né? E o rapé faz isso, ele te traz pro eixo, ele te silencia e te faz sentir, né? Tua força tá aqui, né? no corpo, né? No corpo. Exato. Então, assim, ele nos traz para nossa força, para que a nossa força se conecte com algo maior e que a gente lembre que somos um, né? O que tu acha que ainda te desafia internamente? Que ainda me desafia. Essa questão de controle ainda, sabe? Do perfeccionismo, de eu às vezes demorar para colocar as coisas em prática por achar que nunca tá bom o suficiente. Querer controlar o resultado das coisas, né? Então isso é um desafio. E receber. Receber ainda é um desafio para mim. Já melhorei muito e sou muito agradecida à medicina para ter me mostrado que eu sou merecedora disso. Mas eu tenho que me puxar o tempo inteiro. Opa, só recebe, sabe? E não são em grandes coisas, sabe? Às vezes a gente pensa que é uma mudança de vida absurda. Não! É permitir que alguém carregue uma sacola para ti, sabe? Que alguém te pague um cafezinho, Uhum. sabe? É nessas coisas pequenas que a gente tem que se permitir receber, para daí então ir naturalizando isso para que coisas maiores aconteçam, né? O universo está aí querendo nos dar. Se a gente diz que a gente não precisa, o que ele vai entender? Dá Como é para que ele vai outro? trazer coisas maiores, né? Dá para outro? Ela não quer, entende? Então assim, entender essa dinâmica do universo é o meu desafio agora, assim, sabe? E quando a gente começa a entender, a gente começa a ver os resultados acontecendo e a gente diz, é esse o caminho, é por aqui, né? Mas não é uma coisa tão simples. Imagina, eu falo, né? O nosso inconsciente e o nosso consciente. Inconsciente ali 95% é automático, é aquilo que a gente já viveu, então
5% tem que ser muito forte para dizer vamos fazer diferente. Sim. Entende? Então é o tempo inteiro estar se puxando, eu estou o tempo inteiro me puxando. Opa, não é mais assim, vamos fazer de outra forma. Até que isso se torne um novo normal, sim, né? Onde tu acha que tu tá nesse processo todo hoje? Nesse caminhar, em que lugar tu te considera hoje, né? Olha, muito mais longe do que já estive, mas ainda muito longe do que pode vir a ser, sabe? Agradeço por tudo que está acontecendo na minha vida, assim, sou muito grata por todo o processo, mas eu sei que ainda tem muito pela frente, né? Só que hoje entendendo que tudo faz parte, tanto as coisas boas quanto as coisas ruins, e que eu tô pronta, né, para encarar, sabe? Acho que esse é o diferente, é parar de querer chegar em algum lugar para daí então ser feliz, para daí então entender que o caminho vai ser sempre esse. E que se eu chegar em algum lugar, aquilo vai ser bom por um tempo, mas daqui a pouco eu vou dizer, não, mas peraí, já me acostumei, quero um pouco mais, sabe? Isso é do ser humano, é da vida, né? O chegar em lugar são só paradas, né? Não, exato. Só degraus que a gente Exatamente. vai galgando. Exato. Vamos fazer um joguinho, eu vou te... Vamos fazer um joguinho, eu vou te falar uma frase, pela metade tu vai completar, tá? Um joguinho novo. Ser quem eu sou hoje me custou. Me custou muitas amizades, muitas pessoas que tiveram que ficar para trás nesse processo, assim. Que me disseram, nossa, mas agora tu deixou de ser tal coisa. Tal coisa. Cadê aquela Michelle que a gente conhecia? Exato. Mas tá tudo bem, né? Eu acho que faz parte. Tá tudo bem. Todos fazem parte, mesmo que hoje já não mais com tanta e a gente presença. Entender que essas pessoas que falam pelo caminho não é que a gente não gosta, que é o processo delas, né? Exato. É sobre isso. E a gente não pode querer puxar todo mundo, né? Não existe certo e errado, cada um do seu tempo, né? A maior mentira que eu já acreditei foi que eu precisava ser perfeita. Nossa, uma das essa é uma mentira de muita gente. Mais cruéis que eu contei para mim mesma. O que ninguém fala sobre olhar para a própria história é? Que ninguém fala? Ai, agora... Eu acho que se todo mundo olhasse para essa história como combustível, sabe? Como força, e não apontando só o que deu errado, só o que fracassou, se aceitasse tudo exatamente como foi, para que então abrisse espaço para o novo, eu acho que seria diferente. Acho que a gente se lamenta muito pelas coisas, né? Pela forma que aconteceu, deixou de acontecer, e esquece que isso é que nos trouxe até aqui, que pode nos levar muito além, né? Com certeza. A gente repete padrões até ter coragem de bancar o desconforto de ser quem se é. Olhar para a família dói por quê? Dói porque... Eu acho que dói enquanto a gente quer que eles sejam da forma que a gente gostaria, né? Mas eu acho que quando a gente entende que cada um tem o seu jeito e que cada um contribui da sua forma, isso deixa de ser uma dor. Acho que dói enquanto a gente quer que as coisas sejam do nosso jeito. Eu controlei de novo, né? Exato. A medicina não é fuga, ela é... Nossa, ela é tudo menos fuga. É um mergulho para dentro, assim, que te leva para encontrar algo muito maior, assim. Eu acho que quando eu senti... Eu acho que eu nunca tinha sentido Deus da forma que eu senti com a medicina, sabe? Então, acho que não é fuga, muito pelo contrário,
é acalento, é cuidado, aconchego, sabe? É tu saber que mesmo que se tu for pro lugar difícil, ela vai estar ali para te sustentar, tu não precisa fugir, entende? Ela é tudo menos fuga. Liberdade para mim é Liberdade é estar no meu lugar de força. Me colocar no meu lugar quanto filha, quanto irmã, quanto parceira, quanto amiga. Isso é libertador. despertar de verdade é Despertar de verdade é parar só de achar que sabe e começar a viver de verdade aquilo que se fala, né? Eu acho que quando a gente começa a pensar, sentir e agir com coerência é quando a gente despertou de verdade. E a última, a Michelle hoje é Ai, alguém que merece ser feliz, né? Ai, que lindo. É isso. Merece. Mi, antes de eu te perguntar a última aqui, que eu quero que deixe para o pessoal que está nos escutando uma sementinha que possa vir a brotar, a germinar no coração de cada um, eu quero te presentear Opa, obrigada. com um Ai, sabonetinho maravilha. Ai, que que o pessoal cheiroso. que nos assiste já conhece, que foi Delícia. feito à Olho mão, grego. gente, alma e pele no Instagram. Olha que lindo, olha. Dá uma olhada lá, porque tem sais de banho, tem gel de banho, tem sabonete. Esse aí é o olho Delícia. grego? Aham, Mostra pro nossa pessoal senhora, lá. Olha que cheirinho lindo. maravilhoso. É um sabonete feito artesanalmente. Ele é escolhido aí desde a essência até todos os produtos que vão, né, formar o sabonete ou o gel. Uhum. Ele é livre Resumindo, ele é vegano. Eu ia dizer, fiquei pensando aqui, livre de maus tratos ou de Sim, usar animais como teste. Então, vegano, ele é um produto vegano. maravilhoso. E eu queria que tu deixasse para o pessoal, então, essa sementinha aí que pudesse Ai. vir a brotar. Se a gente conseguir alcançar uma pessoa, a gente já fez o nosso... Eu acho que a ideia é fazer um convite para que se conecte consigo mesmo, né? Parar de buscar tanto fora, que a gente tem às vezes essa ilusão, né? De que o que a gente precisa tá fora, mas eu acho que a ideia é a gente se conectar e ir para dentro, né? O caminho é para dentro, não tem outra possibilidade. Que apesar de parecer muito, né, um contrassenso ir para dentro para então se libertar, mas é esse caminho, a gente vai para dentro, a gente começa a abrir o caminho por dentro para depois as coisas se abrirem para fora. É isso. E antes de eu agradecer a Michelle, gente, Deusa da Luz está aqui em Coqueiros. Tem trabalho terças, tem trabalhos nas quintas-feiras de constelação na casa. Tem trabalho segunda, terça, quarta, quinta e sexta na casa aqui. Trabalho com a Silvinha. Tem reiki, tem outras terapias aqui na casa. Vou deixar no link da descrição os contatos da Michelle. A Michelle trabalha com várias terapias também, para quem sentir de buscar uma ajuda, né? Por esse caminhar aí que ela tá bem pronta para conduzir pessoas que já, né, que estão começando agora a galgar isso aí. A gente só consegue levar alguém até onde a gente já foi, né, Mi? É impossível conseguir ajudar alguém a chegar onde a gente não caminhou, né? Exato. Então, Obrigada. Gratidão imensa por ter aceitado. Obrigada. Adorei o nosso papo. Obrigada. 1 hora de terapia gratuita. Obrigada. São muitas consciências. Gente, Rauch, até a próxima.